Pois bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura desse segundo round falando sobre o jogo que abriu, né, o segundo round dos playoffs, que foi o jogo 1 da série entre New York Knicks e Philadelphia 76ers, né, jogo lá no Garden, no Madison Square Garden, que como sempre estava lotado, recheado de celebridades, mesmo em noite de Met Gala, hein? O que teve de celebridade não indo no Met Gala pra ir prestigiar o Nicão é brincadeira, hein? Inclusive, Timothée Chalamet deixou a sua adorável e lindíssima namorada e sozinha no Met Gala, né? Eu sempre confundo, é a Kyle Jenner ou é a Kendall Jenner? Sou péssimo pra me lembrar, eu sou horrível nisso. Mas enfim, ele deixou a mina ir sozinha no Met Gala e foi ver o Nicão. Esse é torcedor pra caralho, hein? Esse é torcedor. Deve ter ouvido pra cacete. Deve ter ouvido pra cacete. Do tipo, não é possível que você vai me deixar ir sozinha, né, amor? Essa conversa aconteceu, né? Disso eu tenho certeza. Essa conversa rolou. Essa aspa saiu da boca da menina Kardashian. Não é possível que você vai me deixar ir sozinha, né, amor? Aí, obviamente, a resposta do Chalamet foi: é o Nicão, porra! Meu amor, você tem que entender que é o Nicão. Essa discussão rolou certa. E posso falar? Tá certo o menino Timothée. Tá certo o menino Timothée. Irmão, Met Gala tem todo ano. O Nicão no segundo round, não é certeza que vai ter todo ano. Não é certeza, né? Então, tá certo o menino Timothée, foi ver o Nicão. E valeu a pena. Por quê? Porque ele viu um recital de basquetebol do Nicão de Mike Brown. Né? O Nicão de Mike Brown segue encantando nos playoffs. Né? Esse mesmo Knicks que teve um início difícil contra a Atlanta. Né? Os primeiros 3 jogos ali foram meio complicados e tal. Mas a partir do jogo 4... o Nicão engatou uma sequência, engatou um nível de basquete, cara, impressionante. Assim, falando de bola jogada, basquetebol jogado, praticado, cara, do jogo 4 até o jogo de hoje, contra a Filadélfia, cara, o Knicks talvez seja o time que melhor joga basquete nos playoffs, mano. Claro que você vai ter ali um Thunder jogando um ótimo basquete contra o Phoenix. Você teve um Spurs praticando um bom basquete contra o Blazers. O próprio Minnesota, né, cara? Um basquete defensivo muito bom contra Denver. E hoje, né, contra San Antonio também fez um trabalho excelente. Inclusive, daqui a pouco vai sair o vídeo sobre Minnesota e San Antonio. Mas, cara, o Knicks tá coisa linda de ver, mano. Assim, as coisas fluindo super bem no ataque, Jalen Brunson imparável, Towns executando muito bem essa função de playmaker, né, sendo esse big playmaker que o Mike Brown tanto quis que ele fosse durante a regular. Ele não foi tantas vezes assim, ele não conseguiu executar esse papel com tanta consistência durante a regular, mas no playoff tá fazendo esse papel perfeitamente. Ou o Giannunobi sendo, cara, uma terceira opção no ataque absurda. A defesa trabalhando super bem. Um time que ataca bem em transição, mas que também tem uma meia quadra muito forte. Então, a gente tá vendo um Knicks, cara, mano, jogar um basquetebol redondinho, mano. E hoje foi absurdo, assim. Eu admito que eu já esperava um jogo não tão equilibrado, tá? Eu achei que esse jogo não seria tão equilibrado pela questão física, né? O Knicks foi pro jogo de hoje, cara, com pouquíssimo descanso. Um time que jogou 7 jogos contra a Boston, que teve que buscar um 3-1, né? O jogo 7 foi extremamente desgastante. É só você ver como que o Embiid terminou o jogo 7. Todo ferrado, né? Joelho ferrado, abdômen ferrado. O Embiid terminou o jogo 7 fudido, né? E o time teve pouco tempo. O Sixers teve o quê? 2 dias de descanso pro jogo de hoje? Muito pouco, né? Então, eu admito que eu já esperava um jogo não tão equilibrado.
Mas eu não esperava que fosse tão desequilibrado assim, né? Porque não é que o Knicks só jogou melhor ou não é que o Knicks só dominou. Cara, o Knicks passou o carro, mas assim, sem dó. No nível de, no quarto período, jogar com as reservas. Esse foi o nível do atropelo do Knicks. O 137-98 ficou barato. Ficou barato. A verdade é essa, sabe? Assim, é surreal o que o Knicks fez hoje. Tudo que o Knicks se propôs a fazer, o Knicks fez a nível de excelência, assim, sabe? A defesa super bem encaixada desde o começo, apesar de no comecinho ele ter sofrido um pouquinho com faltas, né? Os Sixers, especialmente o Embiid, né? Conseguiu carregar bem os jogadores do Knicks em faltas, especialmente o Towns. Inclusive, esse é um ponto importante para a série, né? O Karl Anthony Towns e a questão das suas faltas. Hoje ele terminou com 4, né? Ele cometeu 2 só no primeiro quarto. É um ponto que o Towns tem que se atentar, né? Até pela importância que ele tá tendo pro funcionamento do ataque do Knicks, né, cara? O Towns, ele é 100% fundamental, né? Então ele tem que se atentar nessa questão das faltas. Mas apesar do Sixers ter ido bem nisso no começo do jogo, isso não se sustentou pro restante da partida, né? Porque mesmo sofrendo com faltas, o Knicks seguiu entregando um nível excelente. No primeiro quarto, o Embiid basicamente pontuou só de lance livre. Ele converteu acho que um arremesso. O Maxey só conseguiu tentar um arremesso e não acertou, ou seja, terminou zerado. Então, assim, o Knicks dominou. Assim, a defesa do Knicks não deu brecha. Não deu brecha pro Sixers. O Sixers não teve nenhum período, nenhum quarto com mais de 27 pontos, cara. Nenhum, sabe? A gente tá falando de um Sixers que teve... que nenhum jogador passou dos 17 pontos, cara. Nenhum, sabe? Um Sixers que cometeu 19 turnovers, um Sixers que teve só 41% de field goal, né? Um Sixers que foi engolido nos rebotes. Engolido, isso que já era algo que eu achei que ia acontecer, né? O Knicks, por ser o time mais alto da série, tem a tendência de pegar mais rebotes, mas hoje foi um completo amasso, 39-28. Né? Nos ofensivos, 8-... nos ofensivos ficou empatado, 8-8, mas o Knicks soube capitalizar melhor em cima dos rebotes ofensivos, né? Conseguiu gerar mais pontos de segunda chance. Então, cara, o Sixers foi engolido. Foi engolido, sabe? E defensivamente o Sixers não conseguiu fazer nada contra o Knicks. O Knicks soube explorar muito bem as falhas da defesa do Sixers. Explorou muito bem ali o Embiid, né? No pick and roll. Né? O Embiid que marcou o jogo inteiro em drop, né? No pick and roll. Foi cozinhado toda vez, né? O Brunson especialmente fez muito bem esse trabalho de punir a marcação em drop ali do Sixers, né? Se aproveitando do espaço gerado para matar a bola de 3, para matar a bola no mid. Inclusive o Brunson hoje completamente imparável, né? Ele que a partir que desde o jogo 4, né, contra a Atlanta, ele tá num nível também surreal, né? Muito do nível absurdo de basquete que o Knicks vem praticando desde o jogo 4 contra a Atlanta se dá ao fato do Brunson tá num nível absurdo, né? Hoje foram 35 pontos com 12 de 18 no field goal. 3 de 6 no perímetro, sabe? Uma coisa impressionante. Impressionante. Ele só não veio pra 50 porque ele não precisou jogar o quarto período. Porque senão ele vinha pra 50 fácil. Porque ninguém do Sixers conseguiu sequer atrapalhar o Brunson. Né? Edicombe, Kelly Oubre, Paul George, sabe, o Embiid, todo mundo que foi jogado no Brunson não fez nada. O Brunson passou por cima de todo mundo, ao mesmo tempo que teve um Towns executando muito bem esse papel de playmaker, né? Terminando o jogo com 17 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, né? Gerando muito jogo, achando,
né? Ótimos passes para OG, para Mikal ali cortando em direção à cesta, inclusive ótimo jogo dos dois, né? Anunoby segue, né, vivendo um momento excelente, playoff gigante do Anunoby, foram 18 pontos com 2 de 2 no perímetro, 7 de 8 no field goal, muito eficiente. O Mikal Bridges também, acho que dá até pra dizer que foi o melhor jogo ofensivo do Mikal Bridges no playoff, se bem que o jogo 6 dele contra a Atlanta foi bom também, né? Não, o jogo 6 dele contra a Atlanta foi melhor. Mas hoje ele foi muito bem, o terceiro quarto do Mikal Bridges foi excelente. Terminou com 17 pontos, 3 bolas de 3 e defendendo muito, muito bem. Então, assim, tudo deu certo pro Knicks, sabe? O plano de jogo deu muito certo, a marcação encaixou e o Sixers não conseguiu jogar. Assim, é óbvio que a questão do cansaço é uma questão, foi um fator, mas não é a única explicação. Não é que o Knicks só ganhou pelo cansaço do Sixers. Não, foi um dos fatores. Mas acima de qualquer tipo de cansaço ou qualquer tipo de perna que tenha faltado pro Sixers, teve o Knicks praticando um basquete excelente, né? O Knicks praticando um basquete excelente, o plano de jogo sendo bem executado. E vitória. Vitória na conta, 1-0, faz valer o primeiro mando de quadra. Irmão, que porrada. Que porrada. Eu não acho, tá, que os próximos jogos vão ser tão desequilibrados como o de hoje. Eu acho que o Sixers vai fazer jogos mais duros, vai fazer jogos mais equilibrados. Mas o de hoje, cara, o de hoje foi foda, mano. O de hoje foi foda. E o problema pro Sixers é que eu acho que o Sixers consegue jogar mais do que jogou hoje. Mas o problema é, será que esse mais que o Sixers jogar vai ser suficiente pra vencer o que o Knicks tá jogando? Porque eu não vejo o Knicks baixando o nível. Eu acho que o Knicks vai manter esse nível. Esse é o basquete do Knicks. Será que o Sixers vai conseguir melhorar a ponto de igualar o que o Knicks tá jogando? Esse é o grande desafio. E esse é o grande desafio. Fazer isso, elevar o nível enquanto lida com cansaço, enquanto lida com desgaste. Porque não é como se o Sixers tivesse, né, vai ter mó tempão pra descansar, né? Assim também não. Então, Sixers tem um desafio muito grande nas mãos e o Knicks, cara, começou da melhor forma possível, mano. Vencendo, convencendo, dando recado. Que jogo, cara. Que jogo do Nicão. O Knicks que se tornou hoje, isso é até importante falar, o primeiro time a ter 3 jogos seguidos liderando por pelo menos 30 pontos nos playoffs desde 25-26, né? Então, é impressionante o que o Knicks vem fazendo, dominante pra caramba. Cara, 39 pontos de diferença, irmão. 39 de diferença. Isso é muito surreal. Isso é muito surreal. Tinha até separado aqui algumas outras marcas. Cadê? Aqui, ó. Enfim, eu tinha separado aqui, mas deixa quieto. É isso, galera. É isso. Não tem muito o que dizer a mais. Foi um atropelo. O Sixers tem muita coisa a ajustar. A marcação em cima do Brunson tem que ser melhor, né? O Embiid, defensivamente, tem que ser melhor, sabe? A forma como o Nick Nurse escolheu usar o Embiid na defesa, marcando em drop no pick and roll, isso vai ser um problema. Tem que mudar. A rotação dos Sixers, eu acho que o Nick Nurse vai ter que começar a olhar para outras opções no banco, porque eu achei a rotação muito curta. E com esse nível de desgaste que o Sixers está tendo que lidar, cara, rodar só 6, 7 jogadores, mano, não sei se vai ser o suficiente não, cara. Eu acho que alguns nomes que não estão jogando vão ter que começar a ter um pouquinho mais de minutagem, né? Tô falando de um Jabari Walker, tô falando de um Trendle Watford, tô falando de um Justin Edwards, de um Dominic Barlow. Esses caras eu acho que vão ter que começar a ter uma minutagem maior pra dar um descanso a mais pros caras, porque, velho, vai faltar perna. Se hoje faltou perna no jogo 1, imagina se essa série se estender pra 5, 6 jogos. Então,
Acho que tem algumas coisas que o Nick Nurse vai ter que repensar. E pro Knicks é tentar manter o que fez, cara. Porque o que fez hoje foi perfeito, mano. Foi perfeito. Gente, é isso, tá? Sobre Knicks e Sixers é isso. Eu venho mais tarde pra falar sobre Spurs e Minnesota, né? Inclusive, NBA, que baita ideia, né? Colocar os dois jogos rolando de forma simultânea, né? Pô, genial. Porra, muito foda. Parabéns, NBA. Parabéns, hein? Puta que pariu, brincadeira. A sorte da NBA é que Knicks e Sixers acabou no primeiro tempo, né? Então deu pra focar legal em Spurs e Minnesota e não perder nada de importante em Knicks e Sixers. Mas, porra, não dava pra colocar em horário mais espaçado? Que pariu, hein? Puta que pariu. Enfim, venho mais tarde pra falar sobre Minnesota e Spurs. Te espero, tamo junto. Grande beijo e tchau.